primeira igreja presbiteriana em Petrolina. Uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Louvado seja o Senhor. Como é bom estar na casa do Senhor e para esse momento de estarmos nesse Vem Louvar, que a gente pode comparar na realidade assim, de forma bem minúsculazinha, de forma bem pequena, como um pequeno ensaio, né, do que vai acontecer na glória, diante do trono do Cordeiro, em que todos os povos, todo o povo do Senhor, todo o povo remido, estará reunido para a glória do Cordeiro, cantando louvores. Meus amados, nós gostaríamos nessa hora de abrir a palavra do Senhor para a nossa reflexão, na carta de Paulo aos Romanos, carta aos Romanos, no capítulo 11, Romanos capítulo 11, é o texto em que estaremos fazendo a nossa reflexão nessa hora, assentados mesmo como estamos, mas com bastante reverência em nossos corações. Romanos capítulo 11, o finalzinho do capítulo 11, dos versos 33 aos versos 36, está projetado também aí. A palavra do Senhor nos diz assim, essa doxologia, um ato de adoração ao Senhor, finalizando esse capítulo 11, em que nos diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Verso 36, todos juntos vamos ler? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, eu pedi que nós lêssemos juntos o versículo 36, porque é onde a gente vai concentrar de uma forma especial a nossa reflexão nessa hora. A gente leu do 33 em diante como forma de contextualização, porque na verdade é toda essa doxologia em que Paulo, no ato de adoração, nos chama a fazer ao Senhor. Mas o nosso tema nessa hora, nessa noite, que nos foi proposto, seja Ele o motivo do nosso louvor. Ele, Jesus. A palavra motivo, amados, ela vem do latim, a origem dela latina, significa motivum. A ideia da palavra motivo é movimento, é algo que nos move, que nos leva a fazer alguma coisa. Então, seja Ele o motivo, seja Ele aquilo que nos move, aquilo que nos impulsiona para estar louvando, para estar glorificando, para estar bendizendo. A palavra louvor, né? A gente precisa inicialmente definir o que seja, e louvor é uma expressão de adoração, uma expressão de exaltação a Deus. Adorar é declarar aquilo que Deus é e aquilo que Ele faz no meio do seu povo. E esse ato de adoração, de exaltação ao Senhor, que é o louvor, ele pode ser verbal, pode ser não verbal. Nós já podemos expressar isso aqui em gestos, em atitudes, muitas vezes. E na verdade vai muito mais além. O louvor é algo que agrada o coração de Deus, o verdadeiro louvor. Nós tivemos aqui na quinta-feira passada, quem esteve aqui no nosso culto de doutrina, a oportunidade de ouvir um pouco sobre cante, né, presbítero Humberto, em que a gente viu que, na verdade, o verdadeiro louvor é aquele louvor cristocêntrico, em que Cristo é o centro desse louvor, né? Quando Cristo é o centro, então a gente diz que é um louvor verdadeiro, porque infelizmente, né, a gente tem muita coisa hoje chamada de louvor, que na verdade é mais autoajuda. Nada contra a autoajuda, aos seus momentos, né? É legítimo também em alguns momentos, mas quando se diz louvor, ele tem que ser um louvor cristocêntrico. Cristo tem que ser o alvo, Cristo tem que ser o motivo, né? A mola propulsora, aquilo que nos movimenta, que nos conduz a chegar à presença do nosso Deus.
Queridos, o princípio de culto reformado, para nós reformados, é que toda glória tem que ser dada somente a Deus. Toda glória tem que ser dada somente a Deus. Entretanto, a história relata um período anterior à reforma protestante, em que alguns homens se colocaram na posição de receber uma glória que não lhes era devida. Eles queriam receber uma adoração que não lhes era devida, eles queriam determinadas coisas que não lhes cabia. E por isso se fez necessária a participação dos reformadores, e hoje, se nós estamos aqui hoje como igreja presbiteriana, uma igreja de tradição bíblica reformada, foi por conta disso. Deus, amados, Ele não aceita dividir a sua glória. Isso, existem vários momentos na palavra do Senhor, eu vou citar aqui apenas um, Êxodo 20, quando Deus está dando o decálogo, a sua lei moral ao seu povo, Ele inicia dizendo: eu sou o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, e Ele continua: não terás outros deuses diante de mim. Então Deus, Ele não aceita dividir a sua glória com quem quer que seja. E os reformadores, entendendo isso, entendendo essa necessidade de voltar ao centro, ao que deveria ser, toda a glória seja dada somente ao Senhor, direcionando essa glória na pessoa de Cristo. É por isso que nós hoje estamos aqui podendo adorar, e precisamos entender exatamente isso. Toda a glória tem que ser somente a Deus, canalizada através de Cristo. Eu queria ler então, reforçando essa ideia, Colossenses capítulo 1, versos 18 e 19, Colossenses 1, 18 e 19, um texto maravilhoso, inclusive é tema de uma das músicas do Projeto Sola, que canta a palavra de Deus. Está aí, verso 18, Colossenses 1 diz assim: Ele, Jesus, é a cabeça da igreja, Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas tenha a primazia. E o verso 19 complementa dizendo assim: porque aprouve a Deus que nele, somente nele, em Jesus, residisse toda a plenitude. Mas, meus queridos, infelizmente, ainda hoje, nós percebemos que em alguns momentos, algumas circunstâncias, a glória de Deus muitas vezes tem sido perdida, tem sido pelo menos desvanecida. E é por isso a necessidade de estarmos sempre refletindo sobre esse princípio de que Cristo é o motivo do nosso louvor, e através dele, Deus, o Pai, é glorificado. Então seja Ele o motivo do nosso louvor. Solos Christus era a bandeira que foi levantada pelos reformadores. Dentre os nossos 5 solas, um deles é Solos Christus. Seja Ele o motivo do nosso louvor. Então precisamos entender que glorificar a Deus é tributar a Ele. Salmos 29 diz: tributai ao Senhor, Filho de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Então é para Ele, queridos, que nós precisamos estar sempre canalizando. Não nos deixemos em nenhum momento que seja, nem por um minuto que seja, aceitar qualquer glória que não seja para Ele. Toda a glória seja ao Senhor, como lemos no nosso texto, A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, glorificar precisa ser o princípio fundamental em nossas vidas. Glorificar a Deus, que Ele olhe para nós, olhe para cada um de nós e veja verdadeiros adoradores, pessoas que estão aqui esvaziadas, com princípio, com propósito essencial de receber dEle, receber dele aquilo que Ele tem para cada um de nós. Queridos, como eu disse, glorificar a Deus é o propósito principal de nossas vidas, e os reformadores também entenderam isso, tanto que o nosso símbolo de fé, o breve catecismo de Westminster, ele traz como primeira pergunta, muito conhecida, a gente sempre repete, mas como forma de enfatizar, se faz necessário: qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa pergunta e essa resposta precisam estar constantemente em nossas mentes, visto que toda a palavra de Deus, ela caminha nessa direção,
né? De que a glória não seja para quem quer que seja, não pode ser desviada, né? O Senhor não aceita dividir sua glória com quem quer que seja, mas somente seja para o Senhor. Thomas Watson, pregador e autor puritano, ele afirma que a glória de Deus, escute, a glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. A glória de Deus é o fio de prata que deve estar presente em todas as nossas ações. E reforçando essa ideia de Thomas Watson, né? Ou na verdade Thomas Watson reforça, claro, o que a palavra de Deus já nos dizia em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, amados, a glória de Deus tem que ser o nosso alvo, que a gente precisa perseguir em todos os momentos, em todas as nossas atitudes, em tudo que a gente pensa, em tudo que a gente age. A gente precisa estar realmente visando que Deus seja glorificado. Então, seja isso no nosso trabalho, no nosso casamento, no nosso trato com o dinheiro, que às vezes a própria palavra nos orienta em relação a isso, né? Que se você não tomar cuidado, o dinheiro passa a ser o senhor de sua vida. Por exemplo, é uma situação que infelizmente muitas vezes a gente vivencia. A família, no seu trato com a família não pode também estar em primeiro lugar. Toda a primazia da nossa vida tem que estar sendo para o Senhor, o nosso Deus. Meus queridos, aí eu pergunto, será porque Deus exige, né, que toda a glória seja dada para Ele? Será que Ele precisa disso para se sentir completo ou realizado? Não, 1000 vezes não. O Senhor Jesus, quando Ele esteve entre nós aqui, tabernaculou no nosso meio, Ele nos deixou em João 17:5, de que Ele já possuía toda a glória, antes que o mundo existisse. João 17:5, Ele já possuía toda a glória. Então, não faz sentido você pensar que Ele falta algo, não, mas é porque exatamente Ele requer isso, da sua criação, né? Das suas criaturas, que canalizem toda a glória, toda a adoração para Ele. Então a resposta, por que Deus requer isso? Está exatamente no versículo 36 de Romanos 11, em que a gente leu, que ele começa dizendo assim, o versículo 36 ele começa dizendo, porque dele. Apenas esse primeiro verbete aí, porque dele. E a gente passa para o final, para o complemento, são todas as coisas. Porque dele são todas as coisas. Então é por isso que ele exige, ele é o Criador, ele é o dono. Em última instância, então ele exige, né, essa glória que seja canalizada para ele. Então, queridos, essa razão simplesmente, acho que já deve nos motivar a glorificar a Deus enquanto nosso Pai, porque Ele é o dono de todas as coisas. Quando Deus criou Adão, e isso está lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, Ele coloca Adão no jardim com o objetivo de dominar sobre todas as coisas. Está projetado o texto, né? Olhe, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então Deus colocou Adão no jardim, e ainda no capítulo 2, versículo 15, o objetivo de Adão ser colocado no jardim foi cultivar e guardar. O objetivo principal. E Adão até que cumpriu inicialmente a sua missão de forma que agradou ao Senhor, mas até a sua queda. Ele cumpriu o princípio, o propósito da criação, o propósito de ser um bom mordomo, um bom administrador, um corregente da criação. Mas, infelizmente, ele caiu. E muitos autores, eu concordo com essa grande maioria, que diz que a razão principal da queda de Adão foi querer aquilo que não lhe era devido. Adão, ele quis aquilo que ele tinha tudo ao seu dispor no jardim. Apenas uma restrição o Senhor estabeleceu, né? E ele queria aquilo que não lhe era devido.
A tentação era para que seja igual a Deus. Veja, eu queria ler essa porção. Gênesis 3, 4 e 5. Por favor, Guilherme. Gênesis 3, 4 e 5. Veja, a tentação, a serpente chega e diz: então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a tentação era para que se tornasse igual a Deus. Veja, aquilo que não era devido, o homem foi tentado e caiu porque ele queria aquilo que não lhe era devido. E queridos, infelizmente, nos resquícios que temos dessa natureza pecaminosa, ainda dentro de nós, não estamos isentos, de ter desejos, de ter mais do que aquilo que Deus quer nos dar. Muitas vezes estamos ansiosos porque não estamos tendo contentamento com aquilo que Deus também nos deu, e já fica aí para nossa reflexão. Dele é todas as coisas, Ele é o dono de tudo, porque dele são todas as coisas. Salmos 24, versículo 1, a gente precisa até saber de cor: do Senhor a terra, o mundo e os que nele habitam. Do Senhor é tudo, do Senhor a terra, pertence à terra, e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, pertence ao Senhor, queridos. Então, se você receber algo e pensa que pode usar isso que não seja para a glória de Deus, seu dom, seu talento, seu emprego, sua renda, se você não usar para a glória de Deus, isso se constitui em pecado, se constitui em egoísmo, se constitui até em ambição. Tudo que você tem, querido, é Deus que lhe deu, porque Ele é o dono, e seja para a glória do Senhor. Ele nos dá o privilégio de sermos mordomos, um grande privilégio de administrar. Ele coloca em nossas mãos para que nós possamos ser mordomos, possamos administrar de forma agradável aquilo que Ele confiou em nossas mãos, mas que nós não percamos em nenhum minuto de vista a certeza de que tudo o que fizermos tem que estar sendo para a glória dEle, para glorificar o seu nome. Apocalipse 3,17, a carta à igreja de Laodiceia, aquela igreja em algum momento se mostrou com a visão ofuscada, e dizia assim no versículo 17, lá de Apocalipse 3: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que és o infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A conclusão, amados, dessas palavras do mestre, através da visão lá de João, no Apocalipse, é exatamente essa: que quando nós queremos administrar as coisas que temos, sem dar primazia para Deus, nós somos dessa forma: miserável, pobre, cego e nu, porque tudo é dele, e tudo tem que ser para glorificar o nome dele. Mas, em segundo lugar, meus amados, Jesus precisa ser o motivo do nosso louvor, porque Ele, Jesus, é o modelo perfeito de adoração a Deus. Ele é o modelo perfeito de adoração a Deus. Continuando no versículo 36 de Romanos 11, ele diz: olha, porque dele, aí continua o próximo verbete: por meio dele são todas as coisas. A gente acabou de refletir um pouco sobre o dono de todas as coisas, que é o Senhor, porque dele são todas as coisas. Aí ele continua dizendo: por meio dele também são todas as coisas. Tá certo? Então, por meio de Cristo. Então, por isso ele deve ser o motivo. Isso deve nos motivar a louvar, a chegar mais à presença do Senhor através de Cristo, porque para que Ele seja de fato, já que Ele é esse modelo perfeito de adoração, nós possamos imitá-lo. E a Bíblia está repleta de passagens que nos mostram exemplos de que Cristo é o modelo perfeito de caráter, de perfeição. A nossa confissão de fé de Westminster, CFW, ela vai dizer que Cristo, o Senhor Deus, naturalmente Cristo, a segunda pessoa da segunda trindade, Ele é um ser infinito em seu ser e perfeições. Aleluia! Ele é infinito em seu ser e perfeições.
Meus amados, ele é o nosso grande exemplo de adoração ao Senhor. E o pastor William Hendrickson, no seu comentário sobre a Epístola aos Filipenses, ele argumenta assim, que se Cristo não for o nosso exemplo, então a nossa fé é estéril e a nossa ortodoxia morta. Se Cristo não for o nosso exemplo, a nossa fé é estéril e a nossa ortodoxia, ou seja, a nossa doutrina, é morta. Cristo é o exemplo. Ele, de fato, é o modelo perfeito de adoração ao Senhor. Eu queria ler, amados, com vocês, Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 7. Filipenses 2, de 5 a 7. A palavra diz assim, olha: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo sofredor, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana, até o versículo 7, ele assumiu a forma de servo, ele se humilhou, assumiu a forma de servo. Então, o chamamento do apóstolo Paulo é para que nós tenhamos em nós o mesmo sentimento de humilhação, esse sentimento de nos esvaziar, para que Deus em Cristo possa nos encher da sua presença. O apóstolo Paulo, então, ele faz questão de frisar que Cristo, ele não abriu mão dos seus atributos divinos, tanto que a gente crê piamente que Cristo verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, 100% Deus, 100% homem. Ele não abriu mão dos seus atributos divinos, porém ele se despojou da situação de ser igual ao Pai, porque ele se humilhou, ele se encarnou, ele desceu para tabernacular em nosso meio e assim poder cumprir o plano perfeito de Deus para nos conduzir à redenção eterna. Meus queridos, é importante pensar então Cristo como modelo perfeito para nossa adoração ao Senhor. O autor aos Hebreus, do capítulo 11, versículo 1, texto muito conhecido, ele nos manda olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Existe um momento da palavra, dos evangelhos, em que os discípulos estavam no meio do mar, e já tarde da noite, Jesus aparece andando pelas águas. Creio que todos conhecem essa oportunidade. E os discípulos, então, a princípio pensaram que era um fantasma, se assustaram e tal. E aí Pedro diz: mestre, se és tu, manda que eu vá até contigo. E o Senhor disse: vem. E aí Pedro dá uma passada, dá uma segunda passada. Isso é uma conjectura, que a gente faz diante do contexto. E aí Pedro começa a se afundar. A interpretação que a gente tem, amados, é que ele tirou o olho do mestre. Enquanto o autor dos Hebreus nos diz: olhando firmemente para Jesus. Queridos, esse é o chamamento, Jesus como modelo. Nós temos que olhar firmemente para Ele. Não façamos como Pedro, que talvez ele olhou para o mal, olhou para a dificuldade, olhou para o problema. E aí começou a: mestre, socorre-me que eu estou perecendo. E o Senhor disse: homem de pequena fé. Queridos, Jesus é o motivo, essa mola propulsora que nos conduz a louvar ao Senhor, porque Ele é o modelo, Ele é perfeito, infinito em seu ser e perfeições também, da mesma forma que o Pai. Então Ele serve para que nós possamos seguir os seus passos em vários aspectos que a gente precisa pensar sobre isso. Seja na questão do amor, precisamos amar os nossos inimigos. Se você ama quem te ama, os hipócritas também, os escribas fazem a mesma coisa, Então precisamos seguir o exemplo do mestre e amar aqueles que nos perseguem. Ser misericordioso, perdoar. Muitas vezes perdoar é
a Bíblia diz colocar brasa, né, sobre a cabeça do seu inimigo. Porque o cara não vai entender, ele fez tanto mal, e você vai lá e faz o bem àquele que lhe fez o mal. Colocar brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo, isso é exemplo que Jesus também nos dá. Servir aos outros, e sobretudo no aspecto da humildade. Jesus nos ensinou esse maior exemplo no momento que ele se esvaziou, deixou a sua glória e tabernaculou em nosso meio para nos ensinar como adorar verdadeiramente ao Pai. Eu pergunto, é fácil? É fácil? Não é fácil. Mas o apóstolo Paulo nos dá uma outra lição, queridos, para todos nós, para mim, para você. Ele diz assim: olha, eu não alcancei ainda, mas eu desisto? Não. Eu não alcancei ainda, mas prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, a Ele a glória. Então, queridos, é continuar, é um passo após o outro, olhando para Ele. Não fazer como Pedro, que talvez olhou para a água, olhou para o problema, olhou para a dificuldade, olhou para qualquer outra circunstância, mas olha para Ele. Ele é o modelo. Ele é o modelo para que nós possamos de fato adorar verdadeiramente a Deus e receber de Deus as bênçãos incontáveis, infindáveis que Deus tem para o seu povo. A obra redentora na cruz exigia que Jesus fosse homem perfeito, para que pudesse pagar pelos pecados do povo. E também Deus exigia que ele fosse perfeito em santidade e justiça em relação ao pecado. Por isso Jesus é o verdadeiro modelo perfeito para nós. Ele deve ser o motivo do nosso louvor e da nossa adoração a Deus. Meus queridos, e essa obra redentora de Deus no Filho foi anunciada lá também logo após a queda. A gente falou que no início, antes da queda, Adão servia como bom mordomo, fiel, né? Conseguiu cumprir os propósitos de Deus até a queda. Mas após a queda, Deus providenciou, né? Ele disse que da semente da mulher, ele iria trazer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, aleluia. De fato, esse é Jesus, a Ele a glória. E por isso nós esperamos essa viva e preciosa promessa de que Ele voltará e nós estaremos todos com eles, aqueles que creem, aqueles que entregaram a sua vida a Ele, que vivem por Ele, que vivem seguindo como modelo. Estaremos habitando juntos para sempre, aleluia. Maranata, cantamos aqui. Como ansiamos esse dia. Se você não anseia, algo está errado, precisa ansiar. E esse dia está muito próximo, em que estaremos todos juntos na presença do nosso Deus. Ele nos deu exemplo, ele diz João 13:15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. No contexto que ele lavava os pés dos discípulos, mas em todos os sentidos ele nos deu exemplo, para que nós pudéssemos seguir as suas pisaduras. Mas em terceiro e último lugar, para que a gente não se alongue demais, queridos, Cristo é o motivo do nosso louvor, aquilo que nos move, essa mola propulsora do nosso louvor, porque todas as coisas também são para Ele. Versículo 36, olha, porque dele, Ele é o dono, por meio dele, Ele é o modelo, e para Ele são todas as coisas. Queridos, como crentes, você, crente no Senhor, crente em Deus, saiba que você existe para a glória dEle. Saiba que Cristo é o modelo perfeito para que nós possamos nos aproximar do trono da graça com ousadia. O autor dos Hebreus fala isso, tendo ousadia para nos aproximar do trono pelo vivo e santo caminho que Cristo abriu, esse caminho, né? Precisamos entender que todas as coisas também são para Ele. Então, queridos, sabendo que todas as coisas são para Ele, isso precisa ser o nosso alicerce em qualquer empreendimento que formos fazer. Se você vai fazer algo, o apóstolo Tiago nos diz assim, né? Se Deus quiser, devemos dizer assim, se Deus quiser, amanhã faremos essa ou aquela coisa. Não apenas por você mesmo, mas sempre lembrar que Deus, através de Cristo,
tem que estar realmente sendo colocado à frente. Em qualquer empreendimento que você coloca, Ele vai te encorajar nos momentos difíceis. Momentos difíceis virão, porque Ele mesmo disse: olha, no mundo tereis aflições, não só bonanças. Teremos bonanças? Sim, glórias a Deus. Mas também teremos aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Louvado seja o Senhor. Eu venci o mundo e vocês também vencerão, confiados em mim. Queridos, quando todas as coisas que a gente coloca para Ele, a gente vai experimentar de fato uma grande transformação, uma grande libertação em nossa vida. E dentro dessa consciência, eu queria trazer à nossa memória, creio que muitos conhecem a história do hino 108 do nosso cenário: aflição e paz. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Esse hino, a história dele é belíssima e comovente para os nossos corações, mas nos serve sobretudo como modelo também para a nossa vida. O autor desse hino 108, Horácio Spafford, ele era um crente presbiteriano. Ele tinha uma esposa, 4 filhas e um filho. Era um advogado muito bem sucedido em Chicago, nos Estados Unidos, e ele investiu muito no setor imobiliário. Em 1871, houve um grande incêndio em Chicago e ele perdeu todo o seu investimento que ele tinha feito na área imobiliária. Pouco depois, ainda naquele mesmo ano, em 1871, ele perdeu seu filho de apenas 2 anos de idade. Seu filho morreu. Para muitos de nós, esses 2 eventos já são algo muito forte, comovente para aquele homem. Talvez até mesmo nos questionássemos: por que o Senhor permitiu isso ao seu servo? Talvez até nos questionássemos sobre isso. Mas novas tragédias ainda iriam acontecer na vida de Horácio Spafford. Em 1873, 2 anos depois, o seu negócio de advocacia não estava indo bem e ele resolveu deixar Chicago com toda a sua família em direção à Europa. No entanto, no último momento de embarcar sua família no navio, ele precisou ainda resolver algumas coisas ali em Chicago, e a família partiu à sua frente, sendo que o navio naufragou em meio ao Atlântico. Ele colidiu com outra embarcação e terminou naufragando, e as suas 4 filhas faleceram nesse trágico naufrágio. Apenas a sua mulher sobreviveu e dias depois escreveu um telegrama com apenas uma frase: salva só, solve alone, no inglês. Horácio não demorou a ir ter com a mulher, e durante a viagem, mais ou menos no mesmo, foi apontado o possível local onde teria acontecido o naufrágio, no qual ele perdera suas 4 filhas, e ele então começou a escrever esse belo poema do hino de número 108. Belíssimo poema que nos serve de inspiração, quando ele diz: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Queridos, que nós possamos entender que todas as coisas são para Ele. Passamos por dificuldade, passamos por problemas, Ele mesmo nos advertiu sobre isso, mas Ele seja o nosso motivo, Ele seja o nosso modelo, e todas as coisas sejam para Ele, que possamos canalizar para Ele, para Jesus, só os Cristos, amado, em todas as circunstâncias possamos dizer isso, e que Ele, como motivo do nosso louvor, a Ele seja a glória eternamente. Amém? E que Ele nos abençoe. Oremos, curva a sua fronte, vamos falar com o Senhor mais uma vez. Deus bendito, Deus amado, louvado e engrandecido seja o Teu nome para sempre. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós temos aqui a oportunidade de
estudá-la, Senhor, de aprender o Teu propósito para nossas vidas, que é glorificar o Teu nome. Ó Deus, obrigado por Jesus, que na plenitude dos tempos veio, tabernaculou em nosso meio e nos deu a oportunidade, Senhor, de aprender como Te glorificar. Ó Deus, louvamos o Teu nome e nos pedimos ao Senhor que nos ajude a fazer todas as coisas por meio dEle, para a Tua glória, Senhor. Abençoa a Tua igreja, Senhor, cada um de nós, cada um daqueles que foram chamados, e aqueles que ainda não foram, que ainda não têm essa certeza, que essa noite possam entender o quão bom é render graças ao Teu nome, como é bom Te glorificar, como é bom, Senhor, ter essa certeza de que nós fazemos as coisas para Ti e o Senhor nos recompensa com bênçãos e bênçãos incontáveis. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Continua, Senhor, a receber os nossos louvores, a nossa adoração, fruto de lábios que ama o Teu nome. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.